Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma entrevista com um profissional aqui no canal do Estratégia Concursos. Eu sou a jornalista Estely San Juan e hoje te acompanho numa conversa aqui com um profissional bastante interessante, que é o Cleverson Aroeira. Nós estamos aqui na sede, no Rio de Janeiro, do BNDES, para conversar com o Cleverson, que é advogado, trabalha há 20 anos do BNDES na área de infraestrutura. Tudo bem, Cleverson? Oi, Estely, tudo bem? Prazer Joia. falar contigo. Prazer é todo nosso, Cleverson, de você vir aqui, ter a disponibilidade de contar um pouquinho sobre a sua área, conversar um pouquinho sobre a sua carreira realmente, para que os nossos alunos, os nossos concurseiros possam conhecer um pouquinho mais. Então, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, contasse há quanto tempo que você trabalha nessa área mesmo, se você foi migrando. Conta um pouquinho aí o start de tudo. É muito bom falar sobre isso, Estely, porque a gente aproveita para relembrar um pouco esses últimos anos, desde que eu entrei aqui no BNDES. Foi em 2004, quando eu tomei conhecimento do concurso, como um profissional formado em Direito, né? A gente tem uma gama de concursos assim muito variada para fazer, e normalmente quem está fazendo Direito imagina fazer aqueles concursos de carreira jurídica mais tradicional. Então, judiciário, promotoria, defensoria, as procuradorias, né? E aí, quando eu tomei conhecimento desse concurso do BNDES, eu vou ser bem sincero, é uma instituição que eu não conhecia. Eu sou do Espírito Santo, né, então o BNDES não tem um escritório no Espírito Santo, e aí não é uma instituição que tem essa capilaridade nacional, embora ao longo do tempo você vai aprendendo que o BNDES está presente na nossa vida, em cada coisa que você tem no dia a dia, né? E as pessoas nem sabem. E muitas vezes as pessoas nem sabem. Então, quando eu fiz esse concurso, em 2004, eu fiz com a intenção de me preparar para outros concursos, né? Fiz o concurso, acabei passando e ingressei aqui em agosto de 2024, com aquela intenção de, bom, acho que eu vou me estabilizar um pouquinho e depois eu continuo minha carreira, né, fazendo prova para algum outro lugar. E aí, a experiência no BNDES mudou completamente a minha expectativa, Estely, porque eu adorei trabalhar aqui. E aí eu não quis mais fazer concurso para outros lugares, porque eu descobri uma instituição que tem uma estrutura a oferecer para os seus empregados, que ela é realmente muito boa, né? Um ambiente de trabalho ótimo. Conheci várias pessoas que, assim como eu, estavam vindo de outros lugares do Brasil, pessoas, né, que entraram no concurso comigo e pessoas mais experientes que, né, nos receberam super bem. E aí trabalhar no BNDES é uma jornada que faz parte, que te oferece múltiplas possibilidades. Quando eu entrei como advogado, eu entrei numa área que concedia financiamentos aos setores de mineração e siderurgia. E aí eu vi que o banco, né, a gente carinhosamente fala de banco aqui, né? O BNDES ele atua em diversos setores da economia e te oferece assim, muitas possibilidades de você trabalhar com coisas diferentes. Então, como advogado, eu poderia, por exemplo, ter escolhido algum outro setor para atuar, ou poderia ter trabalhado como um jurídico mais consultivo. Aqui, o profissional de direito ele pode trabalhar na parte de consultiva, de fato de elaborar pareceres jurídicos, né? Ou ele pode trabalhar numa área operacional, que é assessorando a análise jurídica de concessões de crédito, concessões de financiamento. Ele pode trabalhar numa área administrativa, né, trabalhando com direito administrativo, de contratações públicas, porque o BNDES é uma instituição que faz, né, que tem várias contratações. Mas pode também, por exemplo, trabalhar com consultoria para os entes federativos, para os estados e para os municípios. O BNDES faz esse tipo de serviço. O BNDES estrutura projetos de concessão e PPP, parcerias públicos-privadas, para vários entes no Brasil todo. E os advogados do BNDES podem auxiliar os entes públicos na elaboração de edital, de contrato de concessão, de uma análise jurídica bem abrangente para que esses projetos saiam do papel. Então, você tem assim, infinitas possibilidades quando você entra aqui, e aí eu descobri que eu tinha à minha frente vários empregos diferentes. E isso faz com que você não tenha uma carreira monótona, mesmo que seja longa, porque você pode mudar de emprego sem sair da sua empresa. Então eu comecei como advogado, depois advogado, né, na mineração e siderurgia, depois eu fui trabalhar em infraestrutura
nessa assessoria de elaboração de concessões, novos projetos de concessões e PPPs, e passei por algumas áreas diferentes ao longo desses 20 anos. Hoje eu estou na área de infraestrutura, que é a área que concede financiamentos para projetos de mobilidade urbana, para projetos de saneamento básico, projetos de logística. A gente atua, né, conversando com as empresas desde a concepção do projeto até que esse projeto aconteça, né, com os recursos do BNDES. Aqui tem um conceito assim, que é interessante a gente falar, que a gente não trabalha aqui num banco, né, propriamente dito, que concede empréstimos. A gente trabalha numa instituição que ele é um misto entre um banco, entre um organismo, por exemplo, multilateral de desenvolvimento. A gente ouve muito falar em Banco Mundial, em Banco Interamericano de Desenvolvimento, que são instituições bem conhecidas, né, que são instituições de desenvolvimento, mas também é um banco que tem uma característica de política pública muito forte. O BNDES é uma instituição que junta isso tudo, né? Ele é ao mesmo tempo um banco, ele é ao mesmo tempo um órgão de política pública, né, e uma instituição que faz parte do sistema financeiro, mas voltada à melhoria, por exemplo, dos serviços públicos para a população, a ampliação da infraestrutura, a melhoria da qualidade de gestão pública, né, em projetos sociais. Nas nossas linhas aqui a gente sempre lida muito com investimentos que têm impacto social relevante, em projetos de transição climática, né? Nós temos, por exemplo, o BNDES é o gestor do Fundo Amazônia, que recebe recursos de vários doadores do mundo inteiro, e o BNDES é a instituição responsável por transformar esse recurso em projetos, por exemplo, para comunidades indígenas da Amazônia. Então tem uma carteira enorme de projetos e você pode escolher em que lugar do Brasil você vai trabalhar e com que tipo de projeto, em que tipo de setor. E eu dediquei minha carreira aos setores de infraestrutura, que eu acabei gostando muito de lidar com isso, né? Então passei por saneamento básico, passei por setores de ferrovias, concessões rodoviárias e hoje eu trabalho com mobilidade urbana. Que bacana! Eu trabalhei durante bastante tempo também com mobilidade urbana, né? Trabalhava numa rádio que falava exclusivamente de trânsito, e então é muito legal. Agora, o que você contou também é muito bacana para os nossos candidatos, né? Os nossos alunos que serão certamente aprovados nesse concurso do BNDES, que é esse movimento. Primeiro, um movimento que se pode fazer internamente dentro do BNDES e todas essas vertentes que você citou que o profissional de direito pode trabalhar. Então, nunca vai ficar monótono, né? Nunca vai ficar monótono, né? E tem sempre uma oportunidade de você conhecer coisas novas, né? Quando eu entrei, a minha formação, né, jurídica tinha tido muito pouco sobre direito societário, por exemplo, transações de investimento em empresas, fundos de investimento, e o BNDES tem um braço que é de investimento no mercado de capitais, né, que é uma empresa que faz parte do sistema BNDES chamada BNDES Par. Isso é um mundo absolutamente novo para mim, né, porque você sai da faculdade e aí alguns escritórios, né, de advocacia têm essa especialização de assessoria em direito societário, em transações acionárias e tal. E aqui no BNDES você acaba fazendo isso na prática como no papel de investidor, porque o BNDES é investidor em várias empresas, em vários fundos de investimento. E aí imagina você fazer aqui o mesmo que advogados de grandes bancas, né, brasileiras ou internacionais fazem, e não só fazer o mesmo, fazer junto com eles, conversar com eles. O BNDES interage com todas as maiores bancas de advocacia para entrar em operações, né, de transações, né, multibilionárias, onde essas empresas e esses escritórios estão envolvidos, e a gente conversa de igual para igual com todos esses advogados, né? Então, isso permite, por exemplo, que você continue desenvolvendo a sua carreira jurídica, né, para vários temas, mas também permite que o advogado transite para uma visão um pouco multidisciplinar dentro da nossa economia, dentro de vários projetos, né? Hoje eu trabalho, por exemplo, com uma análise que é uma análise de desenvolvimento de novos projetos no setor de mobilidade urbana, em projetos voltados à média e alta capacidade, né? E aí continua tendo todos os aspectos jurídicos, mas tem um
um componente, por exemplo, de política pública, né, de como transformar em realidade a Política Nacional de Mobilidade Urbana, interagindo com os ministérios, com os entes subnacionais. Essa articulação é um trabalho que é muito exigido de um banco de desenvolvimento como o BNDES. A gente está falando do maior banco de desenvolvimento, né, da América Latina e um dos maiores do mundo. E não é pouca coisa, porque tem mais de 500 instituições de desenvolvimento no mundo, né? E a gente está aí entre os maiores, com parcerias, por exemplo, com o Banco de Desenvolvimento da China, com o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, instituições de desenvolvimento, né, nos Estados Unidos. Todas elas interagem com o BNDES, têm projetos conjuntos, né? Por exemplo, direito internacional é uma coisa que a gente encontra aqui. Porque em muitos casos a gente tem transações com empresas que têm controle estrangeiro e a gente tem que fazer não só análises, né, de aspectos jurídicos referentes a esse acionista estrangeiro, como interagir com os escritórios estrangeiros que estão assessorando essa transação, né? São múltiplos empregos em um só. Quando a gente pensa em um advogado, a gente já pensa naquele trabalho que todo mundo conhece quando sai, por exemplo, de uma faculdade, de um ensino médio, enfim. O que exatamente um advogado de infraestrutura faz? A rotina, o dia a dia mesmo. Ótimo, ótimo. Eu acho que dentro de infraestrutura, que é um setor assim, que são vários setores, né, o BNDES atua em duas grandes vertentes, principalmente. Uma é ajudando os entes públicos a criar os projetos de infraestrutura, e aí o advogado, ele atua primeiro, né, para contratar esse ente público. O BNDES ele é contratado pelos entes públicos, então o advogado atua desde o início na negociação, na transformação dessa cooperação entre o BNDES e um Estado. Eu vou citar um exemplo: o Estado do Rio contratou o BNDES para assessorar no desenvolvimento da concessão do saneamento aqui no Estado do Rio de Janeiro. E aí o banco foi contratado para isso e a equipe de advogados, né, que tornou possível essa parceria. Depois, a equipe de advogados, juntamente com as equipes técnicas, que são multidisciplinares, a gente tem economistas, engenheiros, contadores, todos trabalhando juntos, tornaram possível a gente contratar, né, as empresas de consultoria que ajudaram a desenvolver a modelagem da concessão de financiamento. O ato seguinte foi desenvolvendo, né, depois que os estudos foram ficando prontos, como é que a gente transforma isso num contrato de concessão. E aí a articulação com o governo do Estado do Rio de Janeiro e com vários municípios, né, no Rio de Janeiro, e com a antiga concessionária, que era a SEDAI, né, isso, né, ensejou várias negociações, e o banco foi o responsável, foram os advogados do BNDES responsáveis por propor esse edital, juntamente com escritórios, né, de advocacia contratados, propor a minuta do edital e a minuta do contrato de concessão, que depois se tornou o maior leilão de saneamento que a gente teve, né, naquele ano de 2021. Foi o maior leilão de saneamento do mundo. Foi um leilão em que a gente concedeu toda a prestação do serviço público de saneamento aqui no Rio de Janeiro, em um projeto que a gente teve mais de 20 bilhões de reais em outorga para o Estado do Rio e um compromisso de quase 30 bilhões de reais de investimentos para universalizar o saneamento. E aí o que é mais curioso, né? A gente já está acompanhando hoje em dia, esse contrato foi assinado, o contrato de concessão foi assinado. Eu estava lá na Bolsa de Valores quando foi feito, quando foram feitos os lances das empresas concessionárias, né? E aí o contrato de concessão foi assinado, os investimentos já começaram. E nós que trabalhamos na concepção e na modelagem desse projeto, e moramos no Rio, a gente está vendo já as notícias de que a Baía de Guanabara já está com a poluição sendo reduzida. Por quê? A coleta de esgoto né, que aumentou em razão dos investimentos desse projeto que a gente modelou, ela já está fazendo com que menos esgoto seja lançado nos rios e na Baía de Guanabara. Hoje a Praia do Flamengo ela é banhável aqui. E é muito curioso que você vê o resultado do seu trabalho chegando na vida das pessoas, né? Então, isso um advogado, mas também um economista, todas as outras formações que trabalharam juntas para modelar esse projeto, foi um trabalho de 3 anos. Isso é interessante porque, enquanto nos estados e nos municípios, né, os ciclos políticos vão trocando as gestões e trocando as pessoas, e você vê
uma coisa que é um traço assim, né, ruim da gente ver como cidadão, é que a descontinuidade de alguns projetos pelo ciclo político. Aqui no BNDES, eu tenho uma carreira de 20 anos, e a gente trabalha em projetos que duram 3, 4, 5 anos, e eles vão chegar ao final. E você vê a evolução. E a gente vê a evolução disso, e muitas vezes você atravessa ciclos políticos diferentes, mas o BNDES segue firme para entregar o projeto, né? E aí eu falei de uma primeira parcela que é como a gente tornou esse projeto, fez esse projeto sair do papel, fez um leilão bem sucedido. Logo depois, as concessionárias vieram ao BNDES em outra equipe do BNDES para pleitear o financiamento para fazer esses 30 bilhões de investimento. E aí teve uma outra equipe de advogados que atuou juntamente com equipes multidisciplinares para fazer com que o crédito, no financiamento, os recursos cheguem a essas concessionárias, né, e de fato vários dessas concessionárias já levantaram os recursos necessários e estão fazendo os investimentos. A gente vê, a cidade virou um canteiro de obras, né? A gente tem investimento em expansão de rede, em estações de tratamento de esgoto, cumprindo as obrigações do contrato de concessão que a gente ajudou a escrever, investimento sendo feito com os recursos que nós ajudamos o financiamento a acontecer, né? Com toda a negociação de garantias com as concessionárias, com toda a negociação das condições do contrato de financiamento. Então, a gente atua fazendo a economia real acontecer, né? Fazendo os serviços públicos receberem, né, recursos, investimentos e melhorarem para a população. Isso eu dei o exemplo de um projeto, né, que foi esse projeto do saneamento aqui no Rio de Janeiro, que foi um projeto muito emblemático. Assim como esse, a gente fez projetos, por exemplo, de saneamento no Ceará, em Alagoas, e tem vários outros em curso e outros que estão chegando na carteira. Em breve, a gente vai ter notícia, por exemplo, do lançamento do edital do Sergipe, né, que envolve vários municípios no estado, e também vai levar a universalização do saneamento para aquelas pessoas de lá. Muito interessante. Agora, o Cleverson, o que eu queria te perguntar é o seguinte: diante de todos esses projetos que você citou, que ao longo desses 20 anos você foi acompanhando toda a evolução e tudo mais, quais que são as características que os candidatos que passarem nessa prova e que forem entrar aqui no BNDES precisam ter para, por exemplo, trabalhar na sua área com essa questão dos projetos e tal? Precisa ter criatividade, precisa ter visão da cidade? O que ela precisa ter? O banco é uma empresa que comporta vários perfis de pessoas, né? E ao longo desse tempo a gente aprende e conhece muita gente diferente. Então a gente tem aqui pessoas que têm um perfil mais conservador, que prefere de fato uma vida um pouco mais previsível, né? E uma rotina que seja um pouco mais controlada, digamos, né? E aí você tem áreas aqui onde você pode desempenhar essas atividades que são mais previsíveis, né? Eu tenho um perfil que eu gosto de coisas novas, por exemplo, né? Então, nessa área de estruturar projetos de infraestrutura e financiar projetos de infraestrutura, demanda uma certa curiosidade, uma vontade de conhecer setores novos e de ver os projetos acontecerem, né? Então, encaixa muito bem com o perfil de pessoas que gostam de enfrentar situações novas, que gostam de se colocar em situações em que você é exigido a aprender coisas, né? E transformar essas coisas em negociações, em fazer articulações. Assim, os primeiros anos que eu tive no banco, eu já comecei a ter que enfrentar, né, essas dificuldades. Olha, eu vou precisar aprender mais, né, aperfeiçoar meu inglês, eu vou precisar falar melhor em público, e o banco te oferece essa possibilidade de você desenvolver suas competências, de você, por exemplo, fazer treinamentos para se especializar. Eu tive vontade, além de continuar o trabalho na área jurídica, eu tive vontade de conhecer um pouco mais o que é gestão de negócios, o que é gestão de empresa, né, esses temas todos que são necessários na hora de você implantar um projeto, gestão de projetos. E aí eu fiz um MBA, 4 anos depois que eu entrei no BNDES, que foi um MBA executivo na COPEAD, que é uma instituição de excelência na UFRJ. E eu fiz isso com o apoio do BNDES. É uma instituição que promove o desenvolvimento dos empregados e te oferece uma trajetória de expansão de carreira muito clara, né? Pelo fato de ser um emprego muito estável,
você sabe que pelos seus próximos muitos anos você vai ter uma instituição forte para trabalhar, né? E aí, melhor do que isso é quando você tem um emprego estável e você tem múltiplas possibilidades aqui dentro e uma empresa disposta a investir em você. E o banco, o BNDES é isso, né? As pessoas aqui, elas se qualificam muito mais e se elas quiserem, elas podem se desafiar muito mais. E aí, logicamente, eu desenvolvi isso, né? Tendo experiência com pessoas que já estão nesse negócio há muito mais tempo, né? Aqui no BNDES a gente convive com várias gerações. Então tem as gerações que entraram na década de 90, né? E aí que entraram antes de mim, né, com quem eu aprendi muito. E hoje eu faço parte de uma geração que está ansiosa para ensinar e para compartilhar nossa experiência com a turma que está por vir. E dizer que aqui no BNDES né, vocês vão encontrar oportunidades para trabalhar com muitas coisas, para aprender e para se desenvolver bastante. Muito bom. Ô Cleverson, você recebeu algum tipo de treinamento? Você citou essa experiência em relação à negociação e tudo mais. Você recebeu algum tipo de treinamento para ter essa evolução ao longo da carreira? Sim, muitos deles fazem parte aqui de um quadro de treinamentos, né, que o BNDES disponibiliza para os seus empregados. A gente tem não só uma ferramenta de EAD, de treinamento online, mas a gente tem também um banco de treinamentos oferecidos no Brasil inteiro, né, disponíveis para os empregados e alguns cursos que o BNDES oferece de tempos em tempos, por exemplo, para novos empregados. Quando eu entrei, eu participei de um curso de desenvolvimento econômico e social. E isso é interessante, né, porque a gente está numa instituição de desenvolvimento. O que é isso, né? Uma instituição de desenvolvimento, ela tem muito mais do que o seu objetivo de ser sustentável e de dar lucro, e o BNDES é sustentável, tem uma empresa extremamente lucrativa, mas a gente trabalha para desenvolver a vida das pessoas, dos brasileiros. Essa é a nossa missão, né? Promover o desenvolvimento econômico e social para gerações de brasileiros. Então a gente tem que ter uma visão de longo prazo, a gente tem que entender quais são os desafios e os problemas desse país, porque o BNDES é conectado justamente com as dificuldades do Brasil. Aonde que o BNDES vai atuar mais nos próximos anos? É onde o Brasil estiver precisando mais. Então, por exemplo, todos falam que o Brasil é uma potência climática. Nós de fato temos uma matriz energética incrivelmente limpa, né? Nós temos a maior floresta tropical do mundo, nós capturamos uma quantidade de carbono enorme. Como é que a gente transforma isso em potencial desenvolvimento econômico, por exemplo, para as pessoas, para a gente elevar a nossa renda média, melhorar as condições de vida da população? O BNDES está diretamente vinculado a esses projetos. A gente está discutindo com o Ministério de Meio Ambiente, com o Ministério do Desenvolvimento e Indústria, com o Ministério da Fazenda, com o governo federal, todas as políticas para transformar isso em realidade. Acho que uma frase que pode resumir isso é: o banco está conectado ao futuro do Brasil. O presente que a gente tem hoje é onde o BNDES estava trabalhando nos últimos anos. Então, vou citar alguns exemplos, né? Se a gente hoje tem uma matriz energética com eólica, com energia eólica, é porque há alguns anos atrás o BNDES fez o primeiro financiamento para uma empresa de geração eólica e criou uma linha específica para fomentar esse tipo de projeto. Várias fazendas eólicas aconteceram de lá para cá e hoje a gente tem, né, uma indústria eólica pujante, né, que gera muita energia. E aí eu vou dar um exemplo que está conectado com a vida de todo mundo. A gente vai passar por um momento de transição, dentro dessa coisa da transição climática, né, e da redução da pegada de carbono de vários setores. A gente vai passar nos próximos anos pela transição energética, né, dos veículos e dos ônibus. A gente vai ter a eletrificação de frota de ônibus acontecendo. O Brasil tem uma das maiores frotas de ônibus do mundo, né? São quase 100 mil ônibus rodando, é muito grande. Só que ônibus elétricos a gente tem muito pouco. Hoje o BNDES tem vários projetos de eletrificação de frota em várias cidades do Brasil. O maior projeto, né, desses é em São Paulo, que tem uma compra prevista de ônibus aí de mais de 2.000. Né, e a gente está diretamente conectado com essa política de eletrificação das frotas de ônibus que vão mudar a vida das cidades, né? Porque imagina você
você ter ônibus circulando que não emitem poluentes e não fazem barulho, são absolutamente silenciosos. Daqui a pouco a gente vai ter, assim, a gente vai esquecer, né, dessa coisa de ônibus soltando fumaça e barulhentos e tudo, daqui a alguns anos. E a gente aqui do BNDES vai olhar para trás daqui a alguns anos e ver, puxa vida, eu participei de toda essa revolução estando lá no banco, né? Isso é só mais um exemplo, né? Eu falei de tanta coisa aqui, né, de saneamento, de mobilidade, de investimentos em vários setores, né? Mas é isso que é um exemplo dessa mensagem de que a gente está conectado com as necessidades do Brasil no futuro, né? A gente está trabalhando hoje para aquilo que daqui a 5, 10 anos vai se transformar em realidade de melhoria de vida das pessoas, né? Sensacional, deu para ter um bom panorama, o Cleverson. Agora eu queria que você, para a gente encerrar, deixe uma mensagem para quem vai prestar essa prova, né? E que, se Deus quiser, vai passar, os nossos queridos alunos e concurseiros, sobre o que eles podem esperar entrando aqui no BNDES. Muito bem. Vocês podem esperar uma empresa de braços abertos, né, para se renovar, com pessoas que vão trazer novas ideias, novas práticas, né, novas vivências. E essa troca de experiências são pessoas que, por exemplo, já viveram negociações, grandes negociações, momentos da economia, grandes projetos, né? E estão dispostas a compartilhar essas experiências e também absorver tudo que vocês vão trazer. Vocês encontram uma empresa de braços abertos para essa troca e uma empresa muito forte, que passa por um momento que né, de novo, abraçar novos ciclos de desenvolvimento no Brasil. E esse país nos oferece muitas oportunidades e o Brasil, o BNDES está conectado com essas necessidades, né? Então, o convite venha fazer parte de uma instituição que transforma a vida das pessoas e que está presente em todas as necessidades do país. Quando a gente ouve muito essa frase, que é um pouco clichê, que é você não só encontrar, né, um trabalho, mas você se conectar com um propósito, né? E embora isso seja clichê, é a realidade de quem trabalha no BNDES. A gente não tem só um emprego, a gente tem uma causa. Aqui tem várias causas para a gente se conectar, né? Em vários setores, em várias necessidades do nosso Brasil. E quem de fato quer fazer sua vida, né, fazer de sua vida um sentido, né, e trabalhar para mudar a realidade, né, das pessoas que precisam, essa é a instituição certa. Valeu, Cleverson, muito obrigada pela disponibilidade em contar um pouquinho aqui não só da sua carreira, mas como funciona especificamente o BNDES em todas essas áreas que você comentou. Agradecimento também a todos que acompanharam a gente aqui no nosso canal do Estratégia Concursos. No nosso blog tem outras entrevistas com outros profissionais. Muito obrigada. Curte, comenta, compartilha, deixa seu like aí que a gente, claro, está sempre por aqui. Até mais!